E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Reino Distante. Vamos falar de Deus, vamos falar da Bíblia, vamos falar da maravilhosa graça de Jesus Cristo aqui nesse canal. E tem um assunto muito importante que eu gostaria de falar com vocês, que é como manter a fé em meio às adversidades, ou mais, como manter aquela chama acesa, porque é tão fácil viver a Bíblia, viver o cristianismo, quando você está na igreja. Nossa, domingo parece que todo mundo é crentão lá na igreja. Ou então quando a gente participa de uma conferência de jovens, de adolescentes, nossa, eu quero estar isso aqui, eu quero me envolver com isso aqui, eu quero estar com galera desse jeito, nossa, eu quero escutar louvores, E aí chega a segunda-feira, chega a terça, e aí parece que você não tem mais aquele ânimo que tava nas conferências de sexta, sábado e domingo, aquele ânimo que tava no culto de domingo cheio de poder. Então, cara, como a gente manter a nossa fé no dia a dia? Como a gente manter a nossa fé nos desafios? Porque a nossa fé vai se esfriando conforme a gente vai sendo exposto ao mundo durante a semana, às nossas amizades durante a semana, aos nossos problemas durante a semana. E aquele alvoroço, aquele fogo impetuoso que estava sobre nós, parece que vai se esfriando, e aí parece que está tão distante ser aquele crente fervoroso, aquele crente que era tão top, tá na igreja, e aí a gente vive só de respingos de fé dos outros. Então como melhorar isso? Cara, o grande problema de a nossa fé se esfriar depois de um culto de domingo ou depois de uma conferência que a gente passou, que foi top demais, eu acho que é exatamente esse motivo que eu citei no começo, que às vezes a gente vive de respingo de fé dos outros. A gente vive de respingo de bênçãos dos outros. Então no domingo a gente está escutando aquele testemunho maravilhoso, na conferência a gente está escutando aquele pregador top que buscou uma mensagem, que buscou a Deus por intimidade, e a gente está experimentando um pouquinho da intimidade que aquele cara buscou. A gente está experimentando um pouquinho da bênção que aquela pessoa que contou o testemunho na igreja viveu com Deus. Então, quando a gente viver as nossas experiências com Deus, apesar das adversidades, apesar dos problemas, esse ânimo pela fé, esse ânimo por estar na casa de Deus, esse ânimo por estar na presença de Deus e querer mais, sabe, aquela vontade de, mano, eu quero ler a Bíblia, eu quero descobrir o que é isso aqui, eu quero ver qual era o ponto de vista de Paulo, o que Lucas estava enxergando quando ele estava escrevendo ali sobre Jesus, sobre os discípulos, em Atos dos Apóstolos, quais são os atos que os apóstolos vão fazer agora que Jesus morreu e foi para o céu, mano. Então, quando a gente começar a viver experiências com Deus, nós mesmos, não viver as experiências dos outros, mas vivermos as nossas com Deus, aí a gente vai ter mais ânimo, a gente vai entender mais e vamos estar mais sensível ao que o Espírito Santo está falando para nós. E aí muita gente pode falar assim, poxa, mas você não sabe como é a minha semana, você não sabe como é a barra lá no meu colégio, pô, entrei no colégio agora, na faculdade agora, não conheço ninguém, a galera já tá fazendo bullying comigo, meu pai bebe, sai, bate na minha mãe, você não sabe os problemas que eu enfrento, e como é que eu posso manter a fé desse jeito? Como é que eu posso manter a esperança, a chama acesa desse jeito? Cara, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, vou ler do 2 a 4, fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Mano, você passar por dificuldade, você passar por aflição, e ainda assim manter a fé, isso é um ato valioso diante de Deus. Em Romanos 8, 28 vai falar assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, você agir com fé em meio às adversidades, você não só vai estar dando um bom exemplo para quem está do seu lado, você não só vai estar aumentando a energia, o campo energético do ambiente em que você está, como você vai estar sendo, de fato, luz naquele lugar.
Mais uma vez, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você tem que entender uma coisa que eu sempre falo aqui em casa, que é: tudo acontece por um motivo e esse motivo existe para me ajudar e me promover. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você começa a entender que aquilo que está dando errado, no seu ponto de vista, e o nosso ponto de vista é falho, a gente só quer o que é bom para nós ali no imediatismo, às vezes pode ser um plano de Deus para a sua vida, para salvar você, para colocar você em outro caminho que não aquele que você está querendo trilhar agora. Então quando você fala assim, ó, Deus, assume o controle a partir de hoje, o Senhor está com o leme do meu barco nas suas mãos e eu vou para onde o Senhor mandar. A gente tem que entender que às vezes o que a gente quer vai dar errado. E não é porque Deus é ruim, não. É porque é Ele que está no controle, tá ligado? Já aconteceu comigo momentos em que eu tava tudo pronto para viajar. Poxa, eu tava morando sozinho, concursado público, ganhando bem. E aí eu arrumei uma viagem, arrumei o carro, as malas, tudo lá no carro. E quando eu fui sair, um barulho diferente na roda do carro. Aí eu falei, mano, não é possível. Tá tudo pronto para viajar, já tá pago, o tanque já tá cheio. E agora tá com esse barulho. E eu fui em 2 mecânicas para ver se arrumava ali na hora. E os caras, ó, você vai ter que deixar o carro aí o final de semana inteiro. Os 2 falaram isso. E, mano, eu comecei a entender que era Deus agindo ali. Voltei para casa, liguei até para meus pais e falei, ó, não vou viajar mais porque aconteceu isso e tal, então eu prefiro ficar. E na outra semana eu fui levar o carro na oficina e quando eu cheguei lá era só o parafuso solto, era só apertar o parafuso da roda. Nem eu vi, nem 2 mecânicos viu. Então eu imagino que foi Deus que providenciou essa situação. Não que Deus estava me sabotando, mas que Deus estava orquestrando alguma coisa na minha vida. Quando você consegue colocar o ponto de vista de que é Deus que está trabalhando na sua vida, tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar e me promover. Mano, quando você pensa assim, show tristeza, show depressão, show sentimento de que Deus ama todo mundo e menos eu, dá tudo certo para os outros e menos para mim, para com isso, velho. Para com isso. Comece a adotar a filosofia de vida que tudo acontece na sua vida é por um motivo e esse motivo existe para te ajudar e te promover. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. É nóis, cara. Curte a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Segue a gente lá no Instagram também, Gleiber_Distante. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!